Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Salve nosso Rei, somente vós tendes compaixão dos nossos erros. Salve nosso Rei, somente vós tendes compaixão dos nossos erros. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se eu vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que te trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rezemos por um tempo em silêncio, suplicando do Senhor o auxílio necessário para que compreendamos esta palavra e sejamos por ela transformados. Amém. Irmãs e irmãos, no caminho para a Páscoa, nós vamos sendo conduzidos por Jesus e movidos por Ele a fazer com Ele o sentido da Páscoa. A palavra Páscoa significa passagem. Toda quaresma é uma passagem do pecado para a graça, da morte para a vida. E também hoje, este evangelho que acabamos de ouvir e todas as leituras nos convidam a ter coragem de fazer passagens
permanentemente, passagens. Se Páscoa significa fazer passagem, o discípulo do Senhor é um seguidor do Senhor, é um permanente fazedor de passagens. Aqui tem uma lógica muito interessante, que nós transformamos a religião em sistema de reprodução de modelos de comportamento social e cultural, e nos estacionamos nisso. E não entendemos a fé como um processo permanente de fazer passagem ou passagens. Objetivamente, o texto do Evangelho de hoje explicita isto. Chega a ser estranho. Vamos lá? Na página 44, o número 9. Mateus capítulo 26, versos 14 a 25. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, leiam, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: o que me dareis se vos entregar Jesus? Espere. Desculpe, continue. Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. Aquela lógica do comércio. O comércio só tem sucesso se você descobre o interesse do consumidor. Judas quer vender um produto e tem quem quer comprar. Judas transformou Jesus num produto comercializável, e tem quem quer comprar. E não é pouco. Quem é que quer comprar? Os sumos sacerdotes. Isso é grave? Para uma religião que se arvorava um sistema único de garantia para ter acesso a Deus, os representantes máximos desta religião transformam o próprio Deus num produto comprável. Pensa. As consequências disso para os dias de hoje. Repito, os líderes da religião, da revelação bíblica, a única religião que goza de um processo cujo o modo como a religião vive é dado como iniciativa do próprio Deus, que instituiu um modo de comunicação conosco. Dentre esse modo, a lei, o templo, o culto, o sacrifício, a instituição do sacerdócio e os sumos sacerdotes. Agora veio o próprio Deus chegar. Eles tinham uma visão de Deus tão fora, mas tão fora do que Deus é, que mesmo sendo representantes de Deus na terra, eles não reconhecem Deus. Se desse tempo, eu desceria ao nível mais baixo, citando e elencando uma série de exemplos concretos de como nós na igreja e como nós no cristianismo até hoje continuamos muitas vezes líderes representantes de Deus que apresentamos um Deus que não corresponde ao que Deus é, e continuamos também hoje a comprar Deus para eliminá-lo, para vender um produto, a religião e o produto da religião. Isso é grave, gente. Isso aqui é de entrar em crise, em processos de questionamentos profundos.
Venda Deus, que é possível que você ache quem queira comprá-lo para eliminá-lo. Judas, um discípulo que recebeu a graça de um chamado para o seguimento do Senhor, não entendeu que para seguir Jesus deveria fazer uma passagem. Passar da compreensão que ele tinha, das esperanças que ele tinha, da vinda de Deus na história, e passar a pensar Deus e compreender Deus a partir de Deus mesmo, e não a partir do que ele aprendeu a sistematizar como ideias sobre Deus. Judas, o Papa Francisco, há 2 anos atrás, pregou isso maravilhosamente. Judas, diz o Santo Padre, o Papa Francisco, só traiu e vendeu Jesus porque ele tinha uma ideia de Deus, e na medida que ele foi convivendo com Jesus, Judas se sentia profundamente traído por Jesus, que não correspondia à ideia que ele tinha de Deus. Isso pode ser o segredo do porquê nós também hoje traímos Deus. Porque a gente busca aprofundar a compreensão da fé, mas a gente não dá conta de atravessar, de fazer a passagem da expectativa que a gente aprendeu a ter sobre Deus, jogá-la fora, renunciar a si mesmo e dizer: o que eu penso, o que eu idealizo sobre Deus não corresponde ao que Deus é. Jogo isso fora e acolho Deus a partir do que Deus é, na sua realidade mais profunda e que se comunica a mim. Ponto. Fazer essa passagem é a mais difícil de todas as passagens. Mais difícil do que, inclusive, do que ressuscitar. Porque ressuscitar, Jesus tem poder de nos ressuscitar. Agora, fazer essa passagem, você só faz se você passar por uma adesão livre e absolutamente livre de um movimento de entregar-se nas mãos de Deus e dizer: olha, eu sinto que desmantelando essa compreensão de Deus e essa expectativa que eu tenho de Deus, é lógico que desmantelar isso fragiliza a gente, é lógico que dá insegurança na gente. As pessoas que tendem a ter uma prática religiosa rigorista, normativa, que transforma a religião num padrão estético no modo de vestir, de comportar, numa rigidez de exterioridade, as pessoas começam a pensar que Deus se faz presente por essa dobradinha estética. E essa travessia, esta passagem, esta Páscoa, ela é o movimento mais difícil. Judas, portanto, apresenta o produto. O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram 30 moedas de prata. O profeta Zacarias, que eu li domingo passado, do jumentinho, lembra? Zacarias, que falou e profetizou que o Messias viria num jumentinho, num filho de jumenta. Ele iria destruir as armas de guerra, eliminar os cavalos e os carros de guerra em Jerusalém, iria destruir os arcos de guerra e seria um Messias manso, humilde, pacífico, pobre. O profeta Zacarias, no seu mesmo livro, domingo passado foi no capítulo 9, no capítulo 11 ele diz assim: porém, assim virá o Messias, manso, humilde, pobre. Porém, como um bom pastor ele aparecerá. Os que não o aceitam irão entregá-lo por uma paga irrisória.
Sabe o que é essa paga irrisória? No Código da Aliança, do livro do Êxodo, capítulo 21, versículo 32, diz assim, é muito interessante, vale a pena hoje à noite você ainda ler o capítulo 21 de Êxodo. No Código da Aliança, se prescreve a multa sobre um incidente. O Natal cria boi, cria gado. O Natal tem um boi, e o boi que o Natal cria, bruto, violento, salta a cerca, entra na estrada e agride alguém. Diz assim o livro do Êxodo, capítulo 21, versículo 32. Se o boi atacar um escravo ou uma escrava, o patrão deve pagar pelo dono do escravo, da escrava, 30 moedas de prata, e o boi deve ser apedrejado. Portanto, Judas combina o preço, vende Jesus por o preço de um escravo atacado por um boi. É para dizer, não fomos nós que matamos, nós nem encostamos a mão nele. Foi um animal meu que o atacou. Pronto. Dito isso, vamos ao desfecho. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Festa dos ázimos, ázimos é o pão assado com a farinha dos primeiros cachos, espigas de trigo colhidas. O ázimo, quando você planta a lavoura de trigo, as primeiras espigas de trigo da lavoura que amadurecem, você colhe e guarda para fazer o pão ázimo. É o pão do louvor e do agradecimento a Deus pelo dom da colheita. É o pão que os judeus comeram no Egito na noite da travessia. Ázimo, ontem eu falava com os mestres, ázimo significa pão da pressa. É por isso que a gente, ao receber a hóstia, aqui, é no finalzinho da missa, e depois que recebe a hóstia, quanto menos coisa tiver na missa, não pode ter aquele tanto de aviso que não acaba mais nunca não. O ázimo, a hóstia que nós comungamos, é o pão feito com farinha pura e água, às vezes com um pouquinho de azeite, sem tempero nenhum, porque ele significa o pão da pressa. Aquilo que você ouviu da palavra de Deus, você sai da missa com aquela convicção de que você tem que viver aquilo, se alimenta com esse alimento que vai te dar força para apressadamente sair daqui e ir praticar aquilo que você aprendeu. Bonito, né? O ázimo é o pão da pressa. Era o pão da festa das tendas, da colheita, que os judeus tinham e que Jesus trouxe um significado novo. Eles perguntam no primeiro dia da festa dos ázimos: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Versículo 18, leamos. Jesus respondeu: ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe. Toda a igreja leia bem firme, vamos lá? O mestre manda dizer: o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Que significa isso, irmã e irmão? No clima da notícia da traição de Judas, que já vendeu Jesus por o preço de um escravo atacado por um boi. E Jesus, os discípulos chegam preocupados
inseguros, assim, Senhor, está chegando a hora da Páscoa, onde vai ser nossa ceia? E Jesus responde com uma segurança de absoluto controle: ide à cidade, procurai certo homem, e dizei, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou comer a Páscoa em tua casa com os meus discípulos. Esse versículo mostra o desígnio de Deus, que tem tudo em suas mãos. Ele tem tudo em suas mãos, e não há plano de Judas e de sacerdote para matar Jesus, que tira das mãos de Deus o senhorio, que tira das mãos de Jesus o domínio absoluto de todo o processo que vai desencadear na sua paixão. Eu falava domingo e repito agora: a paixão de Jesus, ela tem dois horizontes. O nosso, a gente olha daqui para lá e vê o horror do que nós fazemos com o pecado, com a rejeição a Jesus, mas Bento XVI diz que a cruz e a paixão de Jesus é preciso ser olhada no horizonte do Pai, que lá do céu, por trás da cruz, olha oferecendo a vida de seu Filho, como Senhor, aquele que tem os desígnios de tudo e oferece o seu Filho, que tem clareza e segurança de tudo. Ide à cidade, procurai certo homem, comunique a ele, o tempo dele está próximo, ele tem determinação de tudo. A morte de Jesus não é uma fatalidade. Olha o que vem, versículo 19: os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Versículo 20, leiam. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Brada, igreja. Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Vai. E um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Sim, sim. Essa deveria ser a pergunta nossa corajosa em todas as vezes que nós sentamos com o Senhor na Eucaristia. Senhor, em que eu tenho traído-te? Em que eu tenho traído o Senhor? Um de vós, Jesus não diz isto para criar aquele clima de mal-estar à mesa. O que ele quer é que, pela coragem ousada de Judas em traí-lo e vendê-lo, Jesus quer evidenciar que em todos nós há a possibilidade da traição, porque esse é um elemento humano. Isso compõe a realidade mais profunda da nossa situação humana. Ninguém de nós está pronto nunca, nunca. Às vezes não traímos, eu dizia ontem, repito-o, não traímos o esposo ou a esposa cometendo um grave adultério, mas traímos de muitos outros modos, em aspectos e dimensões da vida que a gente não tem coragem nem de chamar de traição, mas que compõem um processo permanente de muitas traições. Ou não? Sim. O que Jesus levanta de problematização, um de vós há de me trair, todos perguntam: Senhor, acaso serei eu? Sou eu? Porque em todos nós deve permanentemente habitar corajosamente esta pergunta: Senhor, acaso tem realidades de traição, tem joio crescendo dentro de mim, tem pecados e realidades suscitando em mim, interpelando-me ao pecado, à traição? Senhor,
vence isso em mim, move em mim a força da sua graça para que eu faça a passagem de tentado à traição a um objeto de radical fidelidade ao Senhor. A pergunta que cada um faz, acaso sou eu? Jesus responde com mais autoridade ainda. Versículo 23, leia. Jesus respondeu: Brada a igreja. Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. Espere lá. Acho que todo mundo aqui já dividiu a refeição com alguém, não é? Às vezes a gente diz assim: você divide comigo um prato, não é? Ou a gente vai servir, numa festa é muito comum, vai lá servir, a gente diz: não, eu belisco alguma coisa com você aqui, não é? É muito comum isso numa convivência de família. É a expressão da mais profunda intimidade. Quem vai me trair é um que tem comigo um lastro de intimidade, de comunhão, de proximidade. Minha gente, qual traição é considerada importante, senão porque o ato da traição foi exatamente ferir uma grande intimidade? Senão não seria traição. A traição é traição exatamente porque é ferir uma profunda proximidade, afetividade, comunhão. Nós às vezes vamos, e hoje em dia eu vou desenvolver uma série de reflexão daqui para frente no tempo da Páscoa. Segundo os estudiosos do comportamento humano, um jovem de 17, 18 anos, hoje, ele tem um vocabulário de 40% a 50% inferior ao do pai e chega a 50% e 60% um vocabulário inferior ao do vô e da avó. Por quê? Por causa da internet. Porque ela vai diminuindo o vocabulário da gente. A gente começa a ter atalho e comunicar com poucas palavras. A gente vai ficando pobre no vocabulário. E ficando pobre no vocabulário, a capacidade cognitiva da gente de entender a complexidade das coisas vai ficando maior, porque se a pessoa não usar a palavra do vocabulário que eu estou domesticado a usar, eu não sei raciocinar. Às vezes o padre fala: olha, é preciso acreditar que só o amor de Jesus salva. Os da internet vêm e comentam: padre, mas se não tiver arrependimento, coragem de romper com o pecado. Parece que não é óbvio se falar do amor do Senhor. Esse amor supõe adesão a esse amor, um movimento de sair de si e mover-se na direção desse amor. Mas se você não usar o vocabuláriozinho do domesticado, do treinado nas 5, 6 palavras do vocabulário que está domesticado na corrente ideológica, o camarada não sabe entender. Então ele é preso num vocabulário limitado, e as ideologias fazem isso conosco. As ideologias ensinam a gente a fiscalizar o outro que não usou as 5, 10, 20 palavras que nós consideramos importantes. Se não falou essa palavra, então esse é da ideologia tal. Jesus provoca-nos a abrir o horizonte e a compreensão e a dizer: olha, o que eu quero dizer para vocês é que traição é coisa de quem vive mesmo perto e tem proximidade, intimidade. Irmã, irmão, dizem os estudiosos que Jesus aqui apenas constata a situação infeliz de Judas. Ele não maldiz nem condena, mas apenas constata a infelicidade.
olha o que ele diz. No versículo 24. Leiam. O Filho do Homem vai morrer conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. O que Jesus está dizendo é que absolutamente nenhuma fraqueza humana tira o desígnio de Deus do operar a graça que Deus oferece. O Filho do Homem vai morrer conforme diz as Escrituras. Mas ai daquele que trair o Filho do Homem. Versículo 20, quando Jesus diz, melhor que nunca tivesse nascido, aí Jesus suscita a confissão de Judas. 25, leiam. Brada. Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu, tu o dizes. Qual é a expressão popular que a gente dá a isso? A resposta de Jesus, que chamou pescadores, provoca em Judas, até que Judas faça a confissão. Na tradição popular dos pescadores, a gente diz, o peixe morre pela boca. Jesus não pressiona, não faz acusações, não fica injuriando e sotacando e fazendo um espetáculo com a miséria de Judas, mas Jesus põe todo mundo no bolo, um de vós há de me trair, para elaborar no coração de Judas a possibilidade de Judas fazer um movimento de passagem, de travessia, da realidade que o leva a trair, a uma confissão e a um arrependimento que a gente sabe que não aconteceu. Irmã, irmão, daqui um pouco, no final da Santa Missa, nós vamos fazer uma breve procissão, recordando o encontro de Nossa Senhora com Jesus. Nossa Senhora encontrou Jesus no caminho do Calvário e o acompanhou seguramente. Jesus conseguia fitar o seu olhar no meio de inúmera participação de gente na multidão. Jesus conseguia identificar sua mãe ali no meio. O amor fiel de uma mãe por um filho, de um filho por uma mãe, o pai por um filho, o filho por um pai. O amor fiel, radical, que nada no mundo consegue, experiência de fraqueza e de adultério e de traição nenhuma, consegue matar esse amor, é aquele amor que devora a gente. Termine comigo no Salmo, pegue lá, Salmo 68. Por vossa causa, olha que coisa impressionante, por vossa causa é que sofri tantos insultos. Continue. E o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estrangeiro a meus irmãos, como um estrangeiro para os filhos de minha mãe. Acho que esse é o ápice do desconforto da gente no sofrimento e nas traições. Quando a gente vai cedendo para as infidelidades e as traições dentro da família e da casa, aqui está falando de uma traição de relação de irmão por irmão. Quando você convive com o irmão e a afeição dele não é mais familiar, não te lembra mais o seu pai, sua mãe, seus avós, a sua ancestralidade, a quem você abraça e agradece. Você olha para o seu irmão e sua irmã e diz, é um estrangeiro, é um estranho. E isso acontece muito na vida da gente, não acontece? E tem gente que dá conta de construir essa estranheza dentro da casa, dizendo que é porque luta
por um amor fiel. Outros dizem: não, eu me tornei um estranho aos meus irmãos, porque eu neguei o amor fiel. É o contrário. Aqui, o salmista é aquele que vive o amor fiel, e os irmãos optaram por não fazerem esse caminho de amor fiel. Peçamos hoje a Nossa Senhora, que não teve vergonha, que o rosto dela não se cobriu de vergonha por encontrar o filho vendido como um criminoso, coroado de espinhos, carregando sua cruz. Ela não recusou manifestar sua maternidade e sua proximidade uterina de chegar perto dele e dar a ele o afeto que ela deu no seu útero, no seu seio, no seu colo, no seu toque materno. Que ela rogue e interceda por nossas famílias, para que em nossas casas sejam vencidas todas as realidades que nos faz sermos traidores do amor de Deus em nossos lares. Amém. No silêncio, contemple a fidelidade de Jesus. Contemple o amor fiel de Jesus. Que traição nenhuma tira dele esse amor. Que infidelidade nenhuma arranca dele esta fidelidade. Agradeça a Jesus que não cedeu e não recusou o amor, ainda que diante da mais pavorosa traição, da mais pavorosa infidelidade. Ele não abandonou esse amor, ao contrário, foi ao extremo e entregou esse amor por nós, pela nossa salvação, dando-nos a vida. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Estenda sua mão aqui para a cruz e canta. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu
Estenda sua mão para a cruz, agradeça a Jesus o seu amor e a sua fidelidade, que são eternas, que são para sempre. Agradeça esse amor e faça um firme propósito de viver esse amor e essa fidelidade na fé, na família, no mundo.